Sua vida, muitas vezes, parece uma canção tocada em um tom que ninguém mais consegue ouvir. Você se move, sorri, cumpre rotinas, mas no fundo, há um ruído constante, uma melodia dissonante que sussurra: este não é o seu lugar. Você não é como eles. Você já sentiu esse peso? Essa consciência fria de que suas batalhas são mais intensas, seus sentimentos mais profundos e sua percepção do mundo uma carga que poucos podem suportar? Desde cedo, você carrega a marca do separado. Não por escolha, mas por design. Você tem uma sede por algo que o mundo e suas distrações não podem saciar. Você busca a verdade em um oceano de falsidade e se sente um estranho, um exilado emocional, mesmo quando está rodeado de pessoas. Essa sensação constante de inadequação, de cansaço da alma, essa guerra que parece só existir dentro de você, não é um defeito. É um sinal. É a sua essência espiritual gritando que existe uma missão por trás de cada respiração, um propósito que o coloca em uma frequência diferente. Este vídeo é para sua alma cansada, mas não derrotada. É para aquele que sente o fogo da preparação e a urgência de um tempo que está se cumprindo. Vamos mergulhar em um padrão que se repete na vida daqueles que foram selados, dos 144 mil mencionados nas Escrituras. Se a sua existência é uma série de perguntas sem respostas, é possível que estes 11 sinais tragam a clareza cortante que você sempre buscou, mas nunca conseguiu nomear. Não estamos aqui para criar rótulos espirituais ou para alimentar o ego. O que você está prestes a ouvir é um perfil, uma sequência de experiências que revela a identidade dos escolhidos, daqueles que foram forjados no silêncio e na dor para um serviço maior. Se cada palavra até agora ressoou como um trovão silencioso dentro do seu peito, você precisa ir até o fim. Sua confusão termina agora. Antes de continuarmos, é crucial que você se posicione nesta jornada. Aqui no canal, nós desvendamos profundidades espirituais que a maioria evita por medo ou falta de clareza. Não usamos sensacionalismo. Nossa promessa é a verdade em sua forma mais nua e crua. Se você deseja continuar este caminho de reconhecimento e poder, se quer receber os próximos capítulos desta série que está despertando exércitos, eu te peço que se inscreva no canal agora. É um gesto simples, mas um selo de compromisso. Pare de viver em névoa. Se existe algo espiritual se movendo em você, é tempo de compreendê-lo com nitidez. Os 144 mil não são um mito. Eles existem. E talvez, sem saber, você seja um deles. Sinal 1. O eco do não pertencimento. Você pode estar cercado de vida, de risos, de rotinas normais, e ainda assim, sentir-se um ponto fora da curva, um espectador na própria vida. Não é a solidão comum. É a sensação de que seu espírito está constantemente em outro lugar. Seu coração repete, como um mantra frio: este lugar não é o meu lugar. Você tentou encaixar as peças. Tentou se adaptar, rir das piadas, seguir as convenções. Mas sempre sobra uma aresta. Há um vazio persistente. Essa sensação de estranheza começa cedo, na infância. Enquanto outros se divertiam com facilidade, você observava, sentia e percebia mais. Isso o tornou estranho aos olhos do mundo. Você até aprendeu a se mascarar, a fingir a conformidade social. Mas por dentro, a verdade permanece. Você não pertence à mediocridade do comum. Talvez você tenha se culpado por isso, pensando que havia algo de errado com sua constituição emocional. Mas esse sentimento não é uma falha. É um farol. É o lembrete silencioso de que você foi separado para algo que transcende o trivial. Quem é separado para algo maior raramente se sente confortável no que é pequeno. Existe uma inquietude divina dentro de você. Esse desconforto não é psicológico, é espiritual. Ele não se cura com distrações, relacionamentos superficiais ou conquistas vazias, porque sua origem não é a mente. É o espírito. É como se uma parte de você se lembrasse, mesmo que confusamente, que sua missão tem um peso diferente. Sua alma tem uma frequência que não se mistura com o que está ao redor. Essa é a primeira marca. Sinal 2. O ciclo repetitivo da forja. Você olha para os lados e vê a vida dos outros parecendo mais leve. As lutas deles vêm e vão, mas as suas, elas duram. Elas voltam. Elas se repetem. É como se você estivesse preso em espirais de provação. Quando pensa que superou, tudo recomeça. Você se pergunta: o que estou fazendo de errado? A resposta não é a que você espera. Essas provações não são aleatórias.
Há um propósito brutal por trás delas. O que está sendo forjado em você, mesmo que hoje pareça só dor, vai além da visão humana. Sua resistência está sendo construída. Seu caráter está sendo refinado. Não é punição, é preparação. Deus está moldando em você algo que só pode ser construído no fogo intenso da luta. Enquanto muitos aprendem no conforto, os escolhidos aprendem na dor. Não porque são menos amados, mas porque são mais necessários. Há uma urgência espiritual em seu chamado. E quanto mais importante a sua missão, mais intensa será a sua preparação. Cada lágrima tem uma função. Cada perda, uma lição. Nada está acontecendo por acaso. Você pode não enxergar agora, mas todas essas provações estão estabelecendo um alicerce firme. Você está sendo preparado para suportar um peso espiritual, para carregar pessoas, para liderar, para influenciar. Isso exige estrutura, exige raízes profundas. E as raízes só crescem no invisível, no silêncio, na resistência. Portanto, não desista por causa das batalhas. Olhe para elas como um sinal. Você não está sendo esquecido. Você está sendo moldado. E aqueles que Deus molda, Ele usa. Não é o fim, é o processo. E nesse processo, Deus está revelando quem você é. Você não é fraco. Você é escolhido. E isso muda tudo. Sinal 3. A necessidade inegociável da verdade. Você já tentou fingir que estava tudo bem e não conseguiu. Já tentou se calar diante de uma injustiça e a voz saiu involuntariamente. Você sente uma necessidade quase incontrolável de ser verdadeiro, de se posicionar, de não compactuar com o que é errado, mesmo que isso lhe custe caro. Esse compromisso não é algo que você aprendeu, é algo com o qual você nasceu. Está dentro, é parte da sua essência. Mesmo quando você comete erros, há uma agitação interna. Uma voz que grita: este não é você. E é essa voz que o traz de volta, sempre, porque sua alma foi selada com a verdade. E a mentira o sufoca. Você já perdeu amizades, oportunidades e até relacionamentos por se recusar a se curvar à falsidade. Já foi chamado de exagerado, intenso, correto demais. Mas no fundo, você sabe que não pode fingir. Não pode trair o que está gravado em seu espírito. Você é chamado a caminhar na luz, e a luz expõe. Isso é exaustivo. Dói. Às vezes isola. Mas também liberta, porque a verdade carrega peso, mas também carrega glória. E os escolhidos são aqueles que preferem caminhar sós a estarem acompanhados na mentira. Você é assim, não por orgulho, mas por chamado. Seu espírito foi feito para discernir e reagir ao que fere o coração de Deus. Esse compromisso é mais que um traço de personalidade. É um sinal espiritual. Os escolhidos carregam essa bússola interna, e mesmo que se desviem por um tempo, ela sempre os reposiciona. É como se o céu gritasse de dentro: volte. Isso não combina com você. Sinal 4. Mais luta humana do que fluxo divino. Quando estamos fora do centro da vontade de Deus, tudo parece mais pesado. É como remar contra uma maré furiosa. Você se esforça. Você se esgota. Tenta de tudo. Mas os resultados não vêm na mesma proporção. Parece que nada flui. Tudo precisa ser forçado, puxado, empurrado. É um desgaste sem fim. Mas quando você está no seu chamado, mesmo com lutas, há uma graça. Há um tipo de força que não vem de você. É como se as portas certas se abrissem, as pessoas certas aparecessem, os recursos corretos fossem liberados. É um fluxo que só Deus pode gerar. Isso não significa que a jornada será sem desafios, nem que tudo será fácil. Significa que, mesmo nas batalhas, você sente a mão de Deus sustentando. Você sente paz, mesmo no meio do caos. Você sente direção, mesmo quando tudo ao redor parece confuso. Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém em 52 dias. Ele enfrentou oposição, escárnio, ataques. Mas o que Deus queria que fosse feito, foi feito. E foi feito com clareza, foco e força espiritual. Porque quando o céu está aprovando, o inferno pode tentar bloquear, mas não consegue parar. Se você está exausto demais, se tudo está pesado, se nada parece dar certo, pare e pergunte: eu estou onde Deus quer que eu esteja? Às vezes, o cansaço excessivo é um sinal de desalinhamento espiritual. É Deus dizendo: você está se desgastando em algo que eu não te enviei para fazer.
O chamado certo, no tempo certo, da maneira certa, carrega uma leveza. Mesmo com a dor, há um senso de propósito. Mesmo com a pressão, há direção. Mesmo com o esforço, você vê frutos. Busque esse fluxo. Peça a Deus para reposicioná-lo, porque onde Ele envia, Ele sustenta, e o que Ele planeja, Ele mesmo realiza. Sinal 5. Espiritualidade mecânica, não dinâmica. Existe uma diferença abissal entre viver com Deus e apenas fazer coisas para Deus. Quando você está fora do seu chamado, sua vida espiritual começa a parecer um fardo. A oração se torna uma obrigação. A leitura da Bíblia perde a vida. O louvor já não o toca. Você entra em um ciclo religioso que não o preenche mais. Tudo vira rotina. Você ora, mas não sente. Você lê, mas não entende. Você serve, mas não se alegra. Parece que está apenas cumprindo tarefas espirituais, sem conexão real. E isso acontece porque seu espírito sabe que está distante do que foi chamado para fazer. O chamado nos conecta com Deus de forma viva. Ele nos mantém alinhados, sensíveis, atentos. Ele renova o fogo, desperta a paixão, acende a sede. Quando estamos caminhando em propósito, a intimidade com Deus cresce. A fé se aprofunda. A presença dele se torna mais real. Se você sente que sua fé esfriou, que seu coração está distante, pode não ser apenas rotina ou cansaço. Pode ser um sinal claro de que você está resistindo ao que Deus lhe pediu. E resistir ao chamado gera desconexão. A boa notícia é que Deus não se afasta. Ele continua falando. Ele continua chamando. Ele continua esperando. Tudo o que Ele quer é que você retorne ao centro do propósito. E quando isso acontece, sua vida espiritual é renovada. A presença retorna. A alegria volta. O fogo reacende. Volte. O chamado ainda está vivo. E sua intimidade com Deus será restaurada no caminho da obediência. Sinal 6. A ausência da provisão sobrenatural. Quando Deus envia alguém, Ele sustenta. Ele provê. Ele abre caminhos onde não há estrada. Mas se você está em uma luta constante com a falta de recursos, de tempo, de apoio, talvez você não esteja no lugar onde a provisão está sendo derramada. O problema não é Deus. Ele continua sendo Deus de toda a provisão. A questão é, você está posicionado onde Ele quer que você esteja? Porque a provisão está ligada ao propósito. E fora do propósito, até o que é bom se torna escasso. Observe o povo de Israel no deserto. Enquanto estavam no caminho certo, o maná caía. A água brotava da rocha. As roupas não se gastavam. Mas quando murmuravam, desviavam ou desobedeciam, enfrentavam a falta, a fome, a sede. A provisão deixava de ser abundante. Você pode estar fazendo algo bom, mas se não for o que Deus mandou, a provisão não acompanha. Porque Deus financia o que Ele planeja, Ele patrocina o que Ele ordena. Se Ele não enviou, Ele não é obrigado a sustentar. Muitos vivem em escassez, não por falta de fé, mas por falta de alinhamento. Estão tentando sustentar um chamado que eles mesmos criaram, e não um que receberam, e isso gera desgaste, preocupação e frustração. Mas quando você entra no centro da vontade de Deus, tudo muda. As portas certas se abrem. Os recursos chegam. O favor segue. O céu se move a seu favor porque você está se movendo a favor do céu. Pare de lutar sozinho. Retorne ao que Deus lhe pediu. A provisão que você tanto busca está esperando no lugar da obediência. Sinal 7. A intensidade dos ataques espirituais. Você já notou que, mesmo quando tenta fazer tudo certo, as batalhas nunca cessam? Quando uma área se acalma, outra parece desmoronar. Sonhos confusos, opressões, pressões inexplicáveis, momentos em que tudo parece pesado. O ambiente fica estranho, e sua mente se enche de cansaço sem uma razão clara. Isso não é coincidência. É guerra espiritual. Aqueles que carregam algo precioso causam desconforto. Sua vida não é comum e, por isso, você atrai resistência. O mundo espiritual reconhece o que você ainda está aprendendo sobre si mesmo. Você foi separado e, por isso, o inferno tenta constantemente distraí-lo, cansá-lo, paralisá-lo. O objetivo não é apenas ferir você, é fazê-lo desistir do que carrega. Esses ataques podem se manifestar de várias formas. Emocionalmente, você se sente drenado. Espiritualmente, desconectado. Fisicamente,
Sente um peso que não tem explicação médica. E mesmo quando tenta orar, parece que a voz não sai. Parece que tudo está travado. Mas o que está acontecendo é que o campo de batalha se intensificou. Mas, mesmo nestes ataques, Deus está em ação. Ele permite certas pressões para fortalecê-lo, porque batalhas não se vencem no conforto. É na dor que a autoridade é forjada. E é na luta que sua unção cresce. Se o ataque está forte, é porque o propósito é grande. E se você ainda está de pé, é porque o céu ainda está com você. Sinal 8. As perdas que purificam. Você já viveu momentos em que tudo parecia estar indo bem, e de repente, perdeu algo importante? Um relacionamento, uma amizade, uma oportunidade. E isso o abalou profundamente. Doeu. Confundiu. Talvez o tenha deixado em pedaços. A resposta pode estar no que essa perda estava tentando purificar. Deus não tira nada sem propósito. Às vezes, o que se foi estava ocupando um lugar que impedia o seu crescimento. E outras vezes, não era a coisa em si, mas o apego a ela. Os escolhidos vivem ciclos de poda. E a poda sempre parece castigo. Mas, na verdade, é preparação. É leveza para o próximo passo. Você pode ter sentido solidão. Você pode ter chorado em silêncio. Mas hoje você entende que aquela perda lhe mostrou coisas que você não via. Ela o ensinou a depender mais de Deus e menos das circunstâncias. A se apoiar no que é eterno, e não no que pode mudar. Essas dores criaram raízes de maturidade em você. Nem toda perda é um ataque. Algumas são estratégias. Às vezes, Deus tira algo que você amava, não para puni-lo, mas para abrir espaço para algo maior. E só quando você se desapega do que passou, pode receber o novo. Muitos escolhidos passam por esse tipo de processo. É difícil, mas é necessário. Sinal 9. Rejeição na própria comunidade espiritual. Nem toda rejeição vem do mundo. Às vezes, ela vem justamente de onde você menos esperava. Sua própria comunidade de fé. E isso dói de um jeito diferente. Dói porque atinge o lugar da confiança. Dói porque são pessoas que falam o nome de Deus, mas não reconhecem quando Ele fala através de você. Muitos escolhidos relatam essa mesma ferida. Pessoas que tentaram servir com sinceridade, mas foram incompreendidas. Que compartilharam um sonho, uma visão, uma direção espiritual e receberam olhares de desdém em troca ou, pior, foram chamadas de orgulhosas, hereges, rebeldes. E, aos poucos, se fecharam, não por frieza, mas por sobrevivência. Essa é uma dor silenciosa, porque por fora, tudo parece certo. Você continua participando, ouvindo, orando. Mas por dentro, sente que está sozinho. E não entende o porquê. Parece que o que você carrega não cabe nos moldes. E na verdade, é exatamente isso. Não cabe. Porque o que Deus lhe confiou não foi feito para encaixar. Foi feito para romper. A rejeição na igreja não anula seu chamado. Na maioria das vezes, ela o confirma. Porque se até entre os religiosos você causa incômodo, é porque há algo em você que o sistema não pode controlar. E isso é assustador. A presença do fogo revela onde há apenas cinzas. E onde há resistência ao novo, sempre haverá perseguição. Olhe para a Bíblia. Jesus foi rejeitado pelos religiosos. Os profetas também. João Batista foi desacreditado, mesmo carregando uma das missões mais importantes da história. Nenhum deles foi aceito de imediato. Mas todos tinham algo em comum. Eram mensageiros de algo que o povo ainda não podia compreender. O mais importante é entender que a fonte do seu chamado não é a aprovação das pessoas. É a voz de Deus. Quando Ele fala com você, isso basta. Mesmo que mais ninguém ouça. Sinal 10. Paz sobrenatural em meio ao caos. Você já passou por um momento em que tudo estava desabando, mas, mesmo assim, havia uma paz dentro de você, uma calma que não fazia sentido. As pessoas ao redor estavam desesperadas. As circunstâncias pareciam esmagá-lo, mas você estava ali, firme. Não era força humana. Era algo maior. Era Deus o segurando por dentro. Essa paz não vem da mente. Não é fruto de pensamento positivo, nem de otimismo forçado. Ela surge quando você já não tem mais forças para fingir que está tudo bem. Mas, mesmo assim, sente-se cuidado. Como se uma voz suave dissesse em seu espírito: acalme-se. Eu estou aqui. E você crê sem ver. Mas crê.
É uma paz que não depende de circunstâncias. Na verdade, ela aparece justamente quando as circunstâncias estão no seu pior ponto. Quando as contas não fecham, quando o diagnóstico assusta, quando o chão some e, no entanto, você sente que não vai afundar, porque de alguma forma, você sabe que há um propósito até nisso. Esse tipo de paz é uma das marcas mais profundas do escolhido, porque não é aprendida, não é forçada, não é fingida. Ela vem quando você está tão entregue a Deus que não precisa mais entender tudo para confiar. Você simplesmente sabe que Deus está no controle e que Ele não erra na direção. Quando os outros olham para você e perguntam: como você consegue ficar tão calmo com tudo isso acontecendo? Você nem sabe responder, porque não se trata de frieza nem de força emocional. É o Espírito Santo o abraçando por dentro, envolvendo-o em um lugar seguro, invisível, mas real. Essa paz é proteção, é alívio, é direção. Ela não apaga a dor, mas impede o desespero. Ela não remove as perguntas, mas impede o colapso. E o mais lindo é que, mesmo quando você não sente nada de extraordinário por fora, o seu espírito está guardado, porque Deus sabe exatamente como sustentar aqueles que chamou. Sinal 11. O reconhecimento instantâneo da palavra. Você está ouvindo isso agora e sentindo que é sobre você. Você deu play achando que seria apenas mais um vídeo, talvez por curiosidade, talvez sem muita expectativa. Mas algo mudou no meio do caminho. Enquanto ouvia, uma sensação diferente tomou conta. Não foi apenas emoção. Foi reconhecimento. Uma certeza silenciosa de que alguém estava colocando em palavras tudo que você nunca conseguiu explicar. Este é um dos sinais mais profundos. Ele não aparece no exterior, mas queima por dentro. É o Espírito Santo confirmando uma verdade que já estava ali, apenas esperando para ser despertada. Quando você é escolhido, não precisa de muita explicação. Você sente, você sabe, o coração entende antes mesmo que a mente alcance. E talvez você esteja sentindo isso agora. Um aperto no peito. Um calor estranho. Uma vontade de chorar sem motivo aparente. Isso não é drama. É espiritual. É a sua alma reagindo ao chamado. É como se uma parte esquecida de você estivesse voltando à vida. Não por força, mas por revelação. Deus sabe como falar com cada um. E se Ele usou este momento, este conteúdo, esta palavra, é porque você estava pronto para ouvir. Pronto para lembrar quem você é. Pronto para parar de fugir. Porque, no fundo, você sempre soube que não era como os outros. Você sempre sentiu que carregava algo diferente. E não importa o quanto você tentou ignorar, o quanto se escondeu, o quanto se achou indigno. Quando Deus chama, a alma reconhece. E o que está acontecendo agora é exatamente isso. Seu espírito está reagindo. Está dizendo sim. Mesmo que seus lábios ainda estejam em silêncio. Este sinal não precisa de prova. Não depende de experiências passadas ou de títulos religiosos. É simples e direto. Você está ouvindo e sentindo que é sobre você. Isso é suficiente, porque os escolhidos não precisam de muito para serem ativados. Eles só precisam ouvir. E quando ouvem, eles sabem. Agora, chegamos à parte mais importante. O que você fará com isso? Você pode ignorar, fechar o vídeo e seguir como se nada tivesse acontecido. Ou você pode aceitar isso com maturidade, com humildade, com fé. Diga para si mesmo: é verdade. Eu sou um dos escolhidos e eu reconheço isso. Esse reconhecimento não é apenas emocional. Ele abre portas espirituais. Ele muda ambientes. Ele destrava direções. Ele marca o início de um novo tempo. Não porque tudo se resolve em um estalo, mas porque a partir deste momento, você decide caminhar com consciência. Você decide parar de correr. Você decide alinhar seu passo com o céu. E a verdade é que você não está sozinho. Há muitos ouvindo agora e sentindo o mesmo. Pessoas que também carregavam esse peso sem nome. Pessoas que também estavam adormecidas. Mas agora, assim como você, estão despertando. Estão entendendo que fazem parte de algo maior. Que a colheita começou e que chegou a hora de se levantar. Chegando até aqui, talvez muitas coisas tenham começado a se encaixar. Você não ouviu sobre estes 11 sinais por acaso. Eles revelam traços profundos daqueles que foram separados para viver algo além do comum. E se você se viu em algum deles, isso já é um sinal por si só. Agora, com tudo o que você ouviu, quero te convidar a dar um passo simples, mas importantíssimo.
Comente abaixo qual dos sinais mais falou com você. Pode ser o que mais te despertou, o que confirmou algo que você já sentia ou o que o fez refletir de uma nova forma sobre o que tem vivido até aqui. Não precisa escrever muito, nem se explicar demais. Apenas escreva com sinceridade. Seu comentário pode parecer pequeno, mas ele tem um valor espiritual. Ele mostra que você está atento, que reconheceu algo, que está respondendo ao chamado. Mais uma vez, obrigado por assistir até o fim. Sua dedicação em buscar a verdade é louvável. Lembre-se, você não está sozinho. Há um exército se levantando, e cada sinal reconhecido é um passo mais perto de viver o que foi prometido. Para que você continue recebendo o fogo deste despertar, e para que o canal possa crescer e alcançar mais almas que estão confusas. Primeiro, inscreva-se no canal agora, se ainda não o fez. Segundo, curta este vídeo para que ele chegue a quem mais precisa ouvir esta mensagem. E, para selar este momento de reconhecimento, comente a seguinte frase abaixo: eu sou um dos escolhidos e meu espírito reconhece a verdade. Até o próximo capítulo do seu despertar. Que a luz e a glória o guiem.